Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 26, capítulo 38. É um versículo só. Mateus 26, 38. Vou orar, tá? Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por cada um que está aqui. Deus, a gente sabe que pela tua providência divina o Senhor trouxe cada um aqui nesse dia, Pai. Eu oro no nome de Jesus, Pai, que não seja eu quem fale, Pai, mas que o Espírito Santo de Deus me use, Pai. Não sejam palavras minhas, que não sejam palavras do meu coração, da minha mente, mas sim aquilo que o Senhor quer que seja falado hoje, Pai. Eu oro para que cada um aqui, Pai, entenda cada vez mais, Pai, o amor de Jesus que sai de todo entendimento, Pai. E que através do constrangimento desse amor, Pai, a gente possa conhecer mais o Senhor, Pai. Que a gente possa viver mais para Ti cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, uma coisa que eu sempre falo na escola bíblica, não sei se todo mundo que já participou, eu sempre falo a mesma coisa. No meio reformado, se fala muito de ira de Deus, se fala muito de santidade, se fala muito de soberania de Deus. Isso não é errado. A gente tem que falar realmente dessas coisas. Mas eu vejo que se esquece muito do amor de Deus. Não sei se todo mundo vai concordar com isso ou não. Eu não estou falando dessa igreja, tá? Eu digo assim, no geral, que as conferências, os livros. Porque assim, você tem, por um lado, igrejas que falam só do amor de Deus e acabam esquecendo o resto. E você tem igreja que falam só da ira de Deus, da santidade e acabam esquecendo o resto. E assim, a Bíblia fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, lá em Isaías 6, né? Mas a Bíblia fala também em 1 João que Deus é amor. E o que eu queria focar com vocês aqui hoje é isso: é o amor de Jesus por nós. É esse amor que nos constrange, esse amor que devia ser muito mais fruto e objeto das nossas meditações, das nossas orações, da nossa leitura da palavra, porque esse cristianismo às vezes ortodoxo, que a gente fica, não, eu leio, eu oro a palavra, eu faço isso, eu faço aquilo, mas e a comunhão com Jesus? Cadê a comunhão com Jesus que você tem? Isso está na Bíblia. Se você for pegar e não acreditar, você pode ver que o apóstolo Paulo fala: e agora eu sou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O pastor, acho que foi no culto passado, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então existe essa união mística, e isso é bíblico, isso é uma união mística com Cristo, através do Espírito Santo. E esse eu queria falar com vocês hoje sobre isso. Bom, esse texto que a gente chegou é Jesus no Getsemane. O Getsemane era o lugar que Jesus sempre orava, ele ia lá para descansar, ele passava madrugadas inteiras orando lá. E ele tinha acabado de sair da Santa Ceia, e ele resolveu levar Pedro, Tiago e João lá com eles, né? Só que nesse momento aconteceu uma coisa muito estranha, né? Ele começa a orar e ele começa a suar sangue nesse momento. Esse é um fenômeno chamado hematidrose, que é quando as glândulas, esqueci o nome das glândulas, é umas glândulas que elas estouram e saem sangue. Acontece em momentos de estresse extremo, é muito extremo para acontecer isso. E ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Bom, Jesus tinha algumas razões para estar com a alma profundamente triste até a morte. Se você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, se você pegar esse filme A Paixão de Cristo, ele foca demais no sofrimento físico de Jesus. As chibatadas, a coroa de espinho, cuspiram, humilharam, xingaram, foi crucificado, realmente ficou 6 horas na cruz, e realmente esse sofrimento físico foi muito grande. No entanto, existem pessoas que sofreram mais nesse aspecto físico. Teve até mártires que sofreram mais nesse aspecto. Mas o que as pessoas não entendem muitas vezes é que a principal razão de Jesus estar profundamente triste até a morte são 2 outras razões: o peso do pecado que ia cair em cima dele e a ira de Deus que ia cair em cima dele. Essas 2 razões. Se nós formos ver, primeiramente, antes de eu entrar nesse assunto, eu queria falar que a gente tem que começar a meditar exatamente nisso: que Jesus Cristo sofreu a ira de Deus no nosso lugar. O pastor falou sobre isso, o irmão falou da expiação limitada, né? A doutrina da expiação limitada crê que Jesus morreu só pelos eleitos, que ele sofreu a ira de Deus só pelos eleitos. Então, você imagine que quando ele estava na cruz,
do meio-dia até as 3, ficou trevas na terra toda, ele sofreu a ira de Deus que todos nós merecíamos, todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo mereciam. E ele sofreu essa ira junto, tudo ao mesmo tempo. Só que assim, era o inferno eterno que o Otávio merecia, que a Roberta merecia, tá entendendo? Então como que isso é possível? Se ele ficou 6 horas na cruz e 3 horas sofrendo a ira de Deus. É possível porque ele é um ser infinito. Tem um livro do Paul Washer, que é o nome é O Poder do Evangelho e Sua Mensagem, que ele explica isso. Ele fala, Jesus é um ser infinito. Então em 3 horas ele sofreu toda a eternidade que todos os eleitos mereciam. E, gente, pode pensar o pior momento de sofrimento da tua vida. A maior dificuldade, uma doença, uma dor física, uma dor emocional, um desespero. Sabe aquele momento que você não consegue nem chorar de tanto desespero? Isso é completamente incomparável com o que Jesus sofreu aqui. O que a gente está lendo aqui agora, a gente não tem noção, assim, como seres humanos a gente não pode chegar. A gente chega ali no pé só do vestido, a gente não consegue ter noção do que está acontecendo. A gente não tem noção, porque é um momento de tanto sofrimento, de tanta angústia. É provavelmente a batalha espiritual mais forte que aconteceu em todos os tempos. Não tenho certeza, mas eu posso dizer que talvez seja, porque você tinha um inferno inteiro caindo em cima de Jesus. Tem uma frase do Spurgeon que eu anotei aqui, que ele fala assim, que é como se todas as legiões do inferno e o diabo dissessem, não batalhem contra o pequeno e o grande, mas apenas contra o próprio rei. Então você tem que pensar que o inferno inteiro estava em cima de Jesus. Uma vez eu vi uma frase do Spurgeon também que ele falou assim, que a batalha da cruz foi vencida no Getsemane. Quantas batalhas a gente tem que vencer em oração? Quantas batalhas a gente tem que vencer suplicando a Deus, e quando a gente consegue realmente o que a gente queria, a gente vê que a gente recebeu através da oração. Aqui a gente vê também que o quão necessária é a oração nas nossas vidas, né? Porque Jesus, ele sabia que ele dependia completamente do Pai. Jesus era completamente humilde, ele sabia que tudo que ele fazia dependia do Pai. E nesse momento de necessidade extrema, ele foi até o Pai e buscou o Pai. Esse momento onde ele mais precisava, provavelmente na vida dele, do auxílio do Pai, ele foi lá e buscou o Pai. E esse é um exemplo para nós de oração, né? Eu queria que vocês pensassem também na humilhação de Cristo, primeiramente. Porque Jesus ele se tornou pobre. Jesus ele era aquele cujos anjos estavam adorando ele. A gente vê em Isaías 6, né? Os querubins, eles tinham 6 asas. Com 4 eles voavam, com 2 eles cobriam as pernas e 2 eles cobriam o rosto. E teologicamente assim se aceita que Isaías 6, quando Isaías vê Jesus no estado exaltado, assim, né? E Jesus, a Bíblia fala que as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem um reclinar a cabeça. Ele morreu como criminoso também. Ele foi trocado por Barrabás, que vocês sabem que era um zelote, tinha matado uma pessoa. Ele sofreu aflição, ele sofreu dor física. A gente já vai chegar na parte espiritual. Ele sofreu fome, tentação, fadiga, agonia e morte. Esse é um exemplo de humildade assim que nunca existiu, nunca vai existir algo igual, porque é Deus, é simplesmente o Criador de tudo isso aqui. Eu gosto quando eu vou para a praia, eu fico olhando o mar assim, fico imaginando cada gota pequenininha, Deus é soberano e está controlando. É uma coisa completamente fora da nossa reação humana, é fora de tudo. E ele se humilhou. E uma coisa que eu estava falando para minha esposa esses dias é que talvez a virtude que eu mais, assim, não que eu mais gosto, mas que mais chama atenção em Jesus é a humildade. Ele é muito humilde, sabe? E eu vejo também uma pessoa que é assim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era muito humilde. Ele era uma pessoa assim que ele falava assim, ó, eu fiz muito mais do que todos vocês, mas não fui eu que fiz, foi a graça de Deus que estava através da minha vida. Tipo, ele reconhecia que tudo que ele fazia era através do Espírito Santo de Deus. Eu acho que fica aqui essa lição também para nós, de sermos humildes, sermos pessoas que reconhecem que tudo vem de Deus. Eu sempre falo aquele versículo, João 15:5, sem mim nada podeis fazer, né? Então a gente tem que tirar todo esse orgulho espiritual e reconhecer que tudo que a gente faz vem de Deus. Mas voltando ao assunto, Jesus ele foi maltratado pelo mundo, né? Ele fala assim que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro a vós me odiou a mim. Eu acho que uma das coisas também que foi mais pesado para Jesus foi ele separar todos os amigos, né, dele.
Porque ele diz, todo mundo acha que foi só Pedro, né, que negou, mas não, todos negaram. Tem um versículo que fala, todos os discípulos fugiram. É interessante que tem uma passagem que, ou melhor, tem uma frase que diz assim, que nesse momento o peso do pecado também estava sendo jogado nele, porque todo o sofrimento dele, junto com aquilo que ele já tinha passado, né? Junto com aquilo que ele estava passando naquele momento, que ele iria passar, é como se fosse assim, tudo que vocês imaginam de pesado, de forte, de duro, para ele estava acontecendo nesse momento. Daí ele foi lá e foi abandonado pelos amigos dele. 3 vezes ele foi pedir para João, Tiago e Pedro, para eles orarem com ele, eles estavam dormindo. Não sei se lembra essa passagem, todo mundo lembra, né? Então, assim, aqui a gente fala do sofrimento de Jesus. Tem uma frase, só que eu queria terminar essa parte, que fala assim, que ele estava mergulhado até a cabeça em tristeza. É a palavra perípulos em grego. Não possuía um lugar por onde pudesse respirar. Não tinha um lugar por onde ele pudesse respirar. Ele estava completamente preso naquilo, focado naquilo, e não existia mais nada que ele poderia fazer senão orar. E daí ele pega e ora e fala, Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para quem não sabe, o cálice no Antigo Testamento, Jeremias, Isaías, outras passagens, era o cálice da ira de Deus normalmente. Tá? Então a ira de Deus que Deus derramava sobre o pecado simbolizava esse cálice. E esse cálice da ira de Deus, nesse caso, era o cálice que Jesus iria beber. No Getsemane, isso que eu escrevi, no Getsemane ele, como Deus, poderia prever a multidão o acusando, as bofetadas, Herodes e seus homens, a coroa de espinhos, a flagelação, o crucifixo, os pregos, o abandono de Deus e a morte. Ele era Deus e ele se sujeitou a isso. Não há açoites para ti, crente, pois todos os açoites caíram sobre o teu substituto. A espada da justiça de Deus foi embainhada no próprio coração de Cristo. A pergunta que a gente tem que fazer depois de ouvir tudo isso é perguntar por que ele fez tudo isso. Por que ele se humilhou, por que ele era Deus, o criador de todas as coisas, a gente não tem noção do que é isso, que a gente já falou, a gente não sabe o que está acontecendo. Essa passagem é uma coisa que passa todo o entendimento humano. Por que ele fez tudo isso? E a resposta vem. Deus é amor. Essa é a resposta. O pastor, na escola bíblica, aqui, o pastor Antônio Marcos falou sobre o pacto da redenção, né? Antes da fundação do mundo, Deus falou para Jesus assim, olha, eu vou escolher um povo para você, você vai morrer por esse povo vai te adorar por toda a eternidade. Somos nós os eleitos. Mas o mais importante é saber que Jesus fez isso por amor. E o que eu penso é que Ele nos deu o perdão gratuito, perfeito, instantâneo, irreversível. O fato dele ter segurado no Getsemane, essas horas, ele foi para a cruz, e durante do meio-dia até as 3, ele sofreu a ira de Deus no nosso lugar. E Ele nos deu todo o perdão, e aquele que crê nele, confessa nele como seu Salvador, tem seus pecados perdoados, se arrepende e é salvo. Ele nos trouxe a libertação dos gostos de Deus, da maldição da lei, a incapacidade de chegar ao céu e o destino certo da punição eterna. O mais legal é que esse amor ele não tem início e não tem fim, porque Jesus é eterno. Então, como o pastor falou também aqui, é um amor que começou lá atrás, que a gente não sabe como, a eternidade, continua agora e vai continuar para sempre. Não é assim, Jesus começou a me amar quando ele morreu por mim. Não, mas foi sempre assim. O que eu queria dizer para vocês é que agora a gente tem acesso à verdadeira sabedoria, alegria, paz e amor. E não existem pessoas mais abençoadas do que nós. Não existe. Você pode pegar e ver, porque eu estou aqui cheio de problema, estou aqui cheio de dificuldade, problema financeiro, problema na família, porque eu vi o fulano de tal lá, o Messi, que vai ser campeão do mundo, tal, não sei o quê, e ele é milionário, olha a vida dele, mas o Messi não é salvo, o Messi não é convertido. Nós precisamos entender que não existem riquezas maiores que conhecer o Senhor Jesus. E o que eu queria falar para vocês também agora, nesse sentido, eu peço para vocês olharem para Jesus nesse momento, no Getsemane. Eu peço para vocês pensarem nele naquele lugar. Na cruz também, né? Mas o Getsemane foi esse momento anterior à cruz. E eu desafio vocês a não sentirem
constrangidos por Deus. Eu desafio vocês. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai ser constrangida, ela vai se emocionar, ela vai... Não estou falando do emocionalismo, não, estou falando de afeições verdadeiras, tá? Ela vai pensar e vai dizer: o que eu estou fazendo com o meu pecado, sendo que Jesus fez isso por mim? Meu desejo é que toda vez que a gente pecasse, a gente pudesse imaginar Jesus no Getsemane, Jesus na cruz. Isso pudesse constranger a gente, porque eu gosto muito daquela passagem quando, em João capítulo 6, quando Pedro Jesus faz um discurso muito duro, né? Ele fala assim, ó, duro, daí o pessoal fala: duro esse discurso, quem vai poder seguir esse Senhor, né? Aí muita gente vai embora, muita gente para de seguir Jesus. Aí ele fala assim: vocês também querem ir embora? Daí Pedro fala assim: não, como que a gente pode ir embora, Senhor? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos ouvido e crido que o Senhor és o Cristo, Filho do Deus vivente. Ouvindo tudo isso, em relação a Ele de Deus, em relação ao que Jesus passou no Getsemane, em relação à humilhação dele, em relação a tudo que Ele fez por nós, para quem iremos nós? Não tem como eu pegar e falar assim: não, agora eu vou viver por dinheiro. Dinheiro é importante, tá, gente? Tem que trabalhar e tudo, mas eu vou viver por dinheiro. Não, porque agora o meu objetivo de vida é o meu corpo. Eu vou para academia, eu vou ficar bombado e esse é o meu objetivo de vida. Não, porque agora o meu objetivo de vida é profissional, é emocional, é achar, nossa, eu quero achar essa mulher para mim, quero achar esse homem para mim, porque eu quero ter esse carro, esse é o meu objetivo de vida, eu quero ter esse carro. Não, porque eu quero ter uma casa na praia. Não, porque eu quero ir para Nova York, quero ir para Disney. Gente, estou dizendo que você não pode fazer nada disso, mas qual é o seu principal objetivo de vida depois de eu ver essas coisas? Não tem como a gente não ser constrangido, não tem como eu pegar e sair daqui e vou encher a cara para sair aqui do culto. É impossível, se você verdadeiramente tem o Espírito Santo ou não. Porque por que nós devemos negar a nós mesmos? Não são nossos bens, nossos direitos, nossas liberdades, nossos casamentos, nossas vidas? Todas essas coisas são temporárias que, querendo ou não, a morte irá nos separar. Mas a glória de Cristo é para sempre. Os crentes nunca serão separados dela. Então, se você não estiver disposto a sair desse mundo, olhe pela fé e para a glória de Cristo. Eu acho que, ao ver esse amor de Jesus, a gente vai desejar estar ao pé dele, querendo lavar os pés dele, contemplá-lo com lágrimas, prestar um serviço sincero, igual aquela mulher que derramou óleo, né? E essa mulher que derramou óleo, interessante que ela derrama logo antes da Santa Ceia. Daí foi o último contato que ele teve com alguém ali antes de ser entregue. Alguém que não fosse dos discípulos, né? Então, assim, gente, se eu pudesse, eu não posso fazer, se eu pudesse, eu colocaria no coração de cada um de vocês aqui o que Jesus fez por vocês na cruz. É o que eu oro para Deus fazer isso por mim. E a coisa mais importante que eu queria dizer aqui, presta atenção nisso que eu vou falar. Eu acho que uma das coisas que a gente tem falado muito é em passar tempo com Deus, em oração e também a meditação da palavra. Para quem conhece os puritanos, eles falam muito da meditação, é um dos meios da graça. Eles falam muito da meditação, você refletir, você pensar naquilo. Isso é extremamente importante, porque eu acho que tem um livro chamado do John Owen, que não é Glória de Cristo. Acho que provavelmente é o melhor livro que eu já li. Ele vai falar sobre isso, que quanto mais a gente entender a glória de Jesus Cristo, mais a gente vai conseguir servir Ele, mais a gente vai conseguir amar Ele. Entender o fato de Ele ter vindo aqui por nós, ter sofrido o inferno, que eu merecia, isso aí já é o suficiente. Eu sempre fico pensando que a gente é preguiçoso e a gente é ignorante, tô bem sincero. Tem um versículo que fala assim: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá, né? Eu posso falar por mim, assim, eu sou preguiçoso, eu deveria passar muito mais tempo com Deus do que eu passo. Tem um pastor, ele era, acho que, do país de Gales, mas ele pregava nos Estados Unidos. O nome dele era Leonard Ravenhill. Uma vez eu vi uma pregação dele que ele disse assim, que a maior invenção do diabo nos últimos anos é o entretenimento. Vocês concordam? É futebol, é Netflix, é HBO Max, é Disney Plus, é Copa do Mundo, é música. Assim, novamente, não há problema em ver essas coisas, mas isso acaba passando o tempo que a gente passa com Deus. A gente fica mais tempo nisso. Eu sei mais o nome de jogadores da Copa, do time da França, do que os personagens bíblicos. Eu sei mais o nome dos cantores tal, do que o que eu sei da carta de Efésios.
isso, que nem eu falei, Deus ele é muito bom, Ele criou o mundo, sabe? A música foi feita pra gente ouvir, o trabalho, a palavra diz que o trabalho dignifica o homem, sair com a família, viajar no dia do Senhor, conhecer as coisas, são coisas muito boas. Só que o problema é quando isso se torna o centro da nossa vida, a gente deixa de viver com Deus que a gente deveria viver. A oração é essencial na nossa vida, a meditação também é extremamente importante, a leitura da palavra. E sabe, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês saírem daqui, o que vai acontecer? Tipo, você vem aqui no culto, vem no IBD, vem no culto, lê a palavra, vai para casa, aí domingo, não sei, vai ficar o dia inteiro aí a tua vida, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhar, estudar, fazer isso, fazer aquilo, tudo bem. Mas será que Deus é o centro da tua vida ou não? Essa é a pergunta. Tem uma frase de João Calvino que ele fala assim, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Muitas vezes nosso trabalho é nosso ídolo, muitas vezes a nossa saúde é nosso ídolo, muitas vezes as nossas emoções são o nosso ídolo, e a gente acaba deixando Deus de lado, gente. Eu não quero que você saia daqui, do jeito que você entrou, no sentido de meditação, de pensamento, porque eu não consigo deixar de olhar para Jesus no Getsemane e viver a vida que eu vivia antes. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo, porque tem um versículo que fala aqui, ó, 2 Coríntios, querem abrir 2 Coríntios 5,14? Eu anotei ele aqui. Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Constrange. Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui adiante a ninguém conheceremos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, se você conheceu Jesus e foi constrangido, você é uma nova criatura. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que agora somos embaixadores da parte de Cristo. Nós representamos Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus ele foi feito pecado na cruz, ele não foi feito pecador, ele foi feito pecado na cruz. O nosso pecado foi jogado acima dele. E junto, que eu queria falar, é que junto com ele de Deus, essa também foi outra visão que ele não conseguia suportar no Getsemane. A Bíblia fala em Abacuque 1 que Deus é tão bom que ele não pode suportar o mal. A gente sabe, a gente está cansado de ouvir que Deus odeia completamente o pecado. Por causa de um pecado, Adão foi expulso do paraíso. Por causa de um pecado, eu posso ser condenado ao inferno. Se a pessoa cometeu um pecado já, ela não for justificada por Jesus Cristo, ela vai para o inferno. Um pecado. Por quê? Porque o que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. E imagine, Jesus na Trindade, ele é Deus. E ele odeia o pecado. Ele vai lá e o peso do pecado vai estar em cima dele. Essa é outra coisa que foi insuportável para ele. Por isso que ele também fala, minha alma foi profundamente triste até a morte, ficar aqui e velar comigo. Então a tristeza de Jesus era dor física, que a gente já falou, a da paixão de Cristo, querendo ou não, qualquer um ficaria, né, sendo 100% carne e 100% Deus. Dor espiritual do pecado e dor espiritual da ira de Deus. A gente vendo tudo isso, eu fico pensando que os cristãos maduros são diferenciados dos cristãos imaturos, no sentido de que a comunhão com Jesus, a comunhão com Cristo, diferencia os maduros dos imaturos. E essa comunhão com Cristo, pode conversar com qualquer cristão maduro que você conheça, você vai ver o amor que eles têm por Jesus, sabe, o carinho, a afeição. Jesus realmente é um amigo. Jesus realmente é aquele que, sabe, você sente a presença dele, você está junto com ele. Gente, não quero levar nada, isso aqui nada para fábula, sabe? Mas vocês entendem isso que eu estou querendo dizer. Tem um texto aqui muito bonito que eu anotei, que ele fala assim, ó.
que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o sol que ilumina, o médico que cura, a coluna de fogo que defende, o amigo que conforta, a pérola que enriquece, a harpa que suporta, e a rocha que sustém sob as maiores pressões. Ele está sentado à direita do trono da majestade das alturas. Ele é superior aos anjos. Ele é superior a Moisés. Ele é superior a Arão. Ele é superior a Josué. Ele é superior a Melquisedeque. Ele é superior a todos os profetas, maior que Satanás e mais forte do que a morte. Ele é o primeiro e o último. Ele é o imaculado Cordeiro de Deus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é o caminho vivo e verdadeiro. Ele é a força de Israel. Ele é a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o campeão. Ele é o servo do Senhor. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o servo justo. Ou seja, Jesus é tudo. Jesus é tudo. O mundo não é nada, e Jesus é tudo. O mundo, a carne e o diabo não são nada, Jesus é tudo. Olha, gente, uma vez a Erin está aqui. Uma vez a Erin contou na IBD que ela viveu um momento com Deus assim, que ela estava com uma comunhão tão profunda assim, com o Espírito Santo, que o Espírito Santo ajudava ela a vencer os pecados e ajudava a caminhar em amor, sabe, o fruto do Espírito, amor, paz, fé, alegria, bondade, paciência, domínio próprio, sabe? E daí você falou que você queria voltar, né, para essa fase. E eu também experimentei isso, logo quando o Davi nasceu, assim, eu estava assim, caminhando com Deus. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando isso para me achar, tá? Estou dando um exemplo. Mas assim, daí já passou também aquilo, essa época de comunhão, porque eu deixei de dedicar tanto tempo ao Senhor e tudo. E é tão maravilhoso você andar com Cristo, você sentir isso, sabe? Você tem uma frase que eu notei aqui também que é muito bonita. Lutem contra a tentação até que vocês suem, sim, até o ponto de sangrar. Ninguém deveria dizer, não pude evitá-lo, fui tentado. Resista até suar sangue ao invés de pecar. Não digam, fui pressionado de tal forma por essa tentação e ela se ajustava tão bem ao meu temperamento que não pude evitar cair em tentação. Se você está ouvindo tudo isso e teu coração não foi em nada movido, não pela minha eloquência, porque eu não sou eloquente, não pelas coisas que eu falei na minha carne, mas sim pela palavra de Deus que eu estou lendo aqui, e pelos argumentos bíblicos, acho que você tem que começar a pensar se você sabe ou não. Sei que é pesado falar isso, mas é verdade. Existem fases que a gente passa que a gente está bem frio com Deus. A gente está bem frio, a gente está bem longe, bem distante de Deus. Isso acontece. Eu oro no nome de Jesus para que Deus fale com vocês aqui hoje. Eu oro para que nem eu falei, se eu pudesse, eu ia no coração de cada um de vocês, eu colocava isso no coração, Jesus no Getsemane, Jesus na cruz sofrendo por vocês, e eu oraria para que isso constrangesse vocês a verem cada vez mais com Cristo. Se você está frio, se você está morno, que você volte a ser quente. Se você está caminhando com Jesus, que você caminhe mais ainda. Se você, quem é santo, se limpe mais ainda, se torne mais santo ainda. Porque no final, gente, só para terminar, eu quero falar uma coisinha que eu tenho lido muito sobre isso, sabe? Gente, isso aqui tudo é passageiro. Não sei quantos anos você tem, vou fazer quase 30 já, fiquei até assustado ontem por isso. Tem um versículo que fala assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Pois tudo que há no mundo, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, assim, o que eu queria que vocês fizessem, que vocês refletissem sobre isso. Quem que eu estou servindo? Deus ou Mamon? Deus ou minha própria carne? Deus ou o diabo? Porque tem outra passagem que o apóstolo Paulo fala assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, isso aqui, são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Então tudo que a gente está vendo aqui vai acabar um dia. E as coisas que a gente caminha, a palavra de Deus, a oração, a comunhão com Deus, elas vão permanecer para sempre. E assim, uma coisa que eu pensei uma vez, se você não gosta de caminhar com Jesus aqui na terra, se você não tem uma vida de oração, uma vida da palavra, se você não ama isso, que graça que vai ter o céu? O céu a gente vai ficar a eternidade louvando a Deus.
Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia de sua glória. A gente vê em Apocalipse os anjos, sabe? Então assim, o que eu peço, sondem o coração de vocês. Tem o Salmo 139, né, se quiserem ler, que fala sobre isso. Para Deus quebrantar o meu coração, sondar o meu coração. E por mais radical que pareça isso que eu vou falar, sendo bem sério, eu desejo que toda vez que a gente for pecar, que a gente lembre de Jesus no Getsemane, que a gente lembre de Jesus na cruz, que a gente lembre do que Ele fez por nós, tá? Porque a gente não merece isso de jeito nenhum, a gente não deveria, de maneira alguma, ignorar o que Ele fez por nós, mas a gente faz todos os dias. E para terminar, gente, vamos abrir em João capítulo 15. Se você está lendo, se você imaginou Jesus profundamente triste até a morte, se você foi constrangido por isso, se você tem pensado em Jesus na cruz, você vai ler esse capítulo comigo. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você só vai dar fruto se você permanecer em Cristo, se você caminhar com Cristo, se você tiver uma vida de oração e estiver cheio do Espírito Santo. Essa é a única maneira de você dar fruto. Então talvez você esteja pensando assim, eu ouvi tudo isso, mas eu não consigo. Gente, a resposta está aqui. O poder não é teu, o poder é de Jesus. É Ele que faz as coisas. Você é só um instrumento. E que nem eu li naquele livro, A Glória de Cristo, né? Ele fala, quanto mais a gente entender a glória de Cristo, através da meditação, através da oração, através da leitura da palavra, sabe, se aprofundando realmente nas profundezas da palavra de Deus, da oração, da meditação, é isso que vai fazer você cheio do Espírito Santo e vai te contagiar cada vez mais a ser parecido com Ele. É isso. É simples, falar é simples, né? Fazer é difícil. Mas é isso, gente. Eu oro no nome de Jesus para que essa palavra não tenha sido em vão. Eu peço o nome de Jesus. Para que a gente saia aqui diferente. Óbvio que o culto é para Deus, não é para o homem. Então a gente veio aqui adorar Ele e que a palavra dele possa ser exaltada. Tem um versículo que fala assim: exaltasse a tua palavra acima de todas as coisas. Então isso aqui está exaltado acima de todas as coisas, essa palavra aqui que a gente leu hoje. Eu peço para que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, algum problema, pode falar com o pastor, eu acho, né? Os pastores, eu acho que estão dispostos. E para terminar, só queria dar o exemplo de Jesus, que ele, no final ele pede e fala assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Se você está passando por algum momento de tribulação, de dificuldade, de problema, não fique sozinho. Se até Jesus foi pedir para Pedro, Tiago e João ficarem com ele, para ajudar, e vamos orar comigo, vamos aqui, não fiquem sozinhos, gente. Se você estiver batalhando com um pecado, batalhando com algum problema físico, um problema mental, espiritual, emocional, não fique sozinho. Isso é muito sério. Porque se Jesus precisou, muito quanto mais a gente vai precisar também.